Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, estou aqui hoje, quem me conhece, meu nome é Thiago, eu tenho um canal Thiago Scorse, que eu resolvo os principais vestibulares do país, tá bom? E hoje eu vou resolver com vocês, ó, a questão da prova da Santa Casa 2024, beleza? Primeiro dia, no caso, conhecimentos gerais. Vamos lá, espero que vocês gostem. Vamos lá, galerinha, questãozinha 51. O ácido rosmarínico é um polifenol constituído apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo obtido naturalmente de ervas utilizadas na culinária. Sua ação antioxidante para o organismo tem sido objeto de pesquisa para seu emprego em cremes protetores solares. A análise alimentar por combustão completa do ácido rosmarínico revelou que para cada mol desse ácido são formados 18 mol de CO2 e 8 mol de água. Depois ele falou, a massa de oxigênio na molécula do ácido corresponde a 8 vezes a massa de hidrogênio. A fórmula mínima do ácido. Então, vamos lá, galera. Ó, primeira coisinha que a gente tinha que fazer aqui nesse exercício é o seguinte. Ó. Então, ele falou, olha lá, galera, de vermelho. Falou que 1 mol do ácido, então tá aqui, 1 mol do ácido. Isso é uma combustão, né? Vai reagir com A2, vai liberar CO2 e água. Então, ele falou, ó, 1 mol do ácido formou 18 mols de CO2. Então, vou colocar o balanceamento. Ó, 18 mols de CO2 e 8 mols de água. Qual a conclusão, galera? Pô, ó, pensa comigo. Todos os carbonos, né, porque o ácido reagiu com O2. Então, O2 não tem carbono. Então, todos os carbonos que originaram CO2, todos os carbonos, no caso 18, vieram de onde? Do ácido. Então, eu sei que o ácido, ó, 1 mol dele, se liberou 18 moléculas de CO2, é porque essa estrutura do ácido possui 18 carbonos, beleza? E os hidrogênios da água? Ó, O2 não tem hidrogênio, então todos os hidrogênios da água vieram de onde? Do ácido. Então, quantos hidrogênios? 8 mols de água. Ó, 8 vezes 2, 16. Ah, então, esse ácido ele tem 18 carboninhos e 16 hidrogênios. Beleza, galera? Bem tranquilo até aqui. Agora vamos pro segredinho, ó. Continuando a questãozinha aí, ó. O que que ele fala? Pegar de roxinho. Ó, a massa de oxigênio na molécula do ácido corresponde a 8 vezes a sua massa de hidrogênio. Então, olha lá, galera, vou pegar a partinha azul ali nos slides, olha lá. Então, o que que ele falou? Que a massa de oxigênio é igual a 8 vezes a massa de hidrogênio. Então, vamos lá. Olha onde estou fazendo um asterisco, ó. Vamos ver a massa de hidrogênio? Ó, foram formadas 8 moléculas de água, né? 8 mols. Então, lá, 8 vezes 2, então tem 16. 16 átomos. Como a massa do hidrogênio é 1, consultando a tabela, né? Nós sabemos que a massa do hidrogênio é 1. Como são 16 átomos, ó, no caso 16 mols de átomos, né? Mas a gente vai falar 16 átomos aqui, né? Prefeito de cálculo, não é na mesma? 8 vezes 2, 16. Então, 16 átomos vezes 1, porque a massa dele é 1, dá um total de 16 gramas. Então, essa é a massa de hidrogênio. 16 gramas. Ok? Aí, galera, o que que ele falou? A massa de oxigênio corresponde a 8 vezes a massa de hidrogênio. Então, olha lá. A massa de oxigênio corresponde a 8 vezes a massa de hidrogênio. A massa de hidrogênio, acabamos de ver que deu 16. Então, a massa de oxigênio é 8 vezes 16. Então, 128 gramas de oxigênio. Bom, o que que vai acontecer?
Vou transformar em mol. Por quê? Para você achar a fórmula mínima, né, no caso aqui, a gente precisa dos menores números inteiros possíveis, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos 18, olha lá, mols de átomo de carbono, 16 mols de átomos de hidrogênio, 8 mols de átomos de oxigênio em 1 mol, né, de moléculas desse composto. Então, vamos lá. Então, vamos achar a quantidade de mol, porque essa proporção aqui, ó, 18, 16, 8, corresponde, né, proporção em mol. Então, em 1 mol de moléculas do ácido, eu tenho 18 mols de átomos de carbono, 16 mols de átomos de hidrogênio, 8 mols de átomos de oxigênio. Então, vamos lá. Quanto que eu tenho de oxigênio? 128 gramas. Vamos transformar 128 gramas em mol? Isso corresponde a x mol. A massa molar do oxigênio, consultando a tabela, ó, você sabe que a massa molar do oxigênio é 16. Então, 1 mol de oxigênio, do elemento oxigênio, né? Não é gás oxigênio, aqui é o elemento oxigênio, então 1 mol, 16 gramas. Então, a gente vai achar 8 mols de oxigênio. Então, a fórmula, ó, C18H16, né? Que já veio daqui, ali da fórmula no comecinho. E o O que a gente descobriu agora, O8. Tá, mas ele quer a fórmula mínima. A fórmula mínima indica para a gente a menor proporção em números inteiros. Então, ó, 18, 16, 8, dá para simplificar tudo por 2. Fica 9, 8 e 4. É, 18 dividido por 2, 9. 16 dividido por 2, 8. E 8 dividido por 2, 4. Essa é a fórmula mínima. Alternativa B. Uma questãozinha legal, porque o carbono e o hidrogênio assim, já de cara na questão, né? Só pelo número de moléculas de gás carbônico, moléculas de água, belezinha. Tinha que pensar um pouquinho, né, na parte da massa de hidrogênio, oxigênio, que é igual a 8 vezes a massa de hidrogênio. A gente tinha que pensar um pouquinho, fazer uma estequiometria aí. Mas uma questãozinha bem interessante, beleza? Vamos lá? Próxima questão, galera. Olha lá. Uma questão muito comum que aparece em vestibulares, vem aparecendo, é a parte de radioatividade. A radioembolização é um tipo de radioterapia em que a fonte radioativa é inserida no interior do organismo do paciente, próximo ao tecido do órgão, que apresenta crescimento tumoral. Para o caso de tumores de fígado, a radioembolização com radioisótopo Rhômio-166, então, Rhômio de massa 166, tem sido uma estratégia empregada. O radioisótopo HO166, aqui, ó, HO166. Aí, para continuar qualquer exercício de radioatividade, você precisa do número atômico, você vai constar a tabela, que é o vestibular forneceu, o número atômico do Rhômio, né, ó, 67. Então, está aqui. Então, o que ele diz? Que o Rhômio emite uma partícula beta, então emite, então vai produzir, né, ó, tá aqui. Partícula beta, tinha que lembrar que tem carga -1 e massa 0. E radiação gama? Radiação gama, 0 e 0. Com energias adequadas para esse emprego. O isótopo resultante, então, por esse elemento emite radiação, né? Ele se transformou em outro elemento. Então, ele quer saber quem é um outro elemento. Eu chamei de X. E aí, galera, vamos fazer umas continhas bem tranquilas, ó. Falou em radiação, vai ter uma conservação das massas, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, vamos ver as massas. Nos reagentes, 166. Se você somar a massa da partícula beta, né, do raio gama e do elemento X, a soma tem que dar 166. Como o beta e o gama é 0 e 0, então o elemento X tem massa 166. Agora, em radiação, há uma conservação dos membros superiores, das massas, e há uma conservação dos membros inferiores, das cargas ali também. Então, olha lá. A parte de baixo, galera, vou colocar de verde, ó. Número, né? Membros inferiores ali do lado esquerdo, 67. Então, a partícula beta, -1, raios gama, 0. Então, qual vai ser o número atômico do elemento X? Então, olha lá, do lado esquerdo a soma deu 67. Do lado direito eu tenho -1. Que número somado com -1 dá 67? Para ter uma conservação dos membros inferiores. 68. Então, 68 menos 1 dá 67. Conservação dos membros inferiores. Beleza? Bom, aí eu vou lá na tabelinha,
Que elemento é esse? O elemento X, o elemento ER. Então, alternativa A, ER de massa 166. Beleza? Uma questãozinha bem tranquila. Ele até falou, partícula beta, ó, que é menos 1 e 0, a gama. Não precisa decorar nada. Só fazer a conservação dos membros superiores e a conservação dos membros inferiores. Beleza, galerinha? Vamos lá? Próxima questão. Uma questãozinha bem legal, muito clássica, galera, de gases. Olha lá. Um cilindro metálico de volume constante, ou seja, uma transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, contém uma quantidade invariável de certo gás a 47 graus e pressão igual a P1. Então, ó, temperatura inicial, 47 graus Celsius. Cálculos gasosos, PV-nRT, PV tipo Voto, temperatura sempre em Kelvin. Então, como que eu transformo? Pego o grau Celsius, 47, e somo 273. Então, a temperatura inicial, 320 Kelvin. E a pressão inicial, ele chamou de P1. Então, tá aqui. Pressão inicial P1, temperatura inicial, tá aqui, 320. Ao elevar a temperatura do gás, atinge-se 147. Então, a temperatura final, 147. Passando para Kelvin, ó, somando 273, temperatura final, 420 Kelvin. Nessa temperatura, a pressão P2, ou seja, a pressão final, que ele chamou de P2, será aproximadamente... Então, você tem os estados inicial e final. Então, é uma massa constante, né? O número de mols constante. Então, PVT por Voto, ó. Pressão vezes volume dividido pela temperatura inicial é igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura final. Como é uma transformação, né, onde o volume é constante, isovolumétrica, ó, cancela o volume. Vamos lá? Pressão inicial P1, temperatura inicial 320. Pressão final, vou descobrir, temperatura final 420. E aí é só multiplicar em cruz, galerinha, ó. Ele quer saber a pressão final. Então, pressão final é igual a P1 vezes 420. E o 320 que vai multiplicar a pressão final, já passei dividindo. Então, P1 vezes 420 dividido por 320, ó. Guardo o zero com zero. Pressão final, 42 por 32, 1,31. Então, a pressão final é 1,31 vezes a pressão inicial, P1. Uma questão bem tranquila, galera. Uma questãozinha clássica de gás, muito tranquila. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. O monitoramento dos valores de pH, questão clássica. Ó, gente, a provinha da Santa Casa é uma provinha muito boa. Questões, tinha que saber os conceitos, mas não tinha uma questão, um grau de dificuldade, então bem legal a prova para fazer, tá? Então, o monitoramento dos valores de pH do sistema digestório, tá, de um paciente vai ter os seguintes resultados. Então, saliva, pH 7, suco gástrico, pH 2. Então, vamos lá, galera, quem já assistiu uma aulinha de pH, vamos lembrar? O pH, né, por exemplo, pH da saliva, 7. Se o pH é 7, logo, nós sabemos que a concentração de H+, é 10 a menos 7. Já o suco gástrico, que tem um pH 2, ó, pH 2, logo, a concentração de H+, é 10 a menos 2, né? Se o pH de uma solução é 9, a concentração de H+, 10 a menos 9. pH 11, concentração de H+, 10 a menos 11. Esse raciocínio rápido, né? Pra você não precisar ficar fazendo muita conta. Bom, ele quer saber a relação, galerinha, olha lá. Relação é divisão entre as concentrações de H+ do suco gástrico e da saliva. Então, a relação, ó, do suco gástrico dividido pela saliva. Então, suco gástrico, pH 2, logo, a concentração de H+, 10 a menos 2 mol por litro. Saliva pH 7, concentração de H+, 10 a menos 7. Então, para saber a relação, eu vou pegar um valor e dividir pelo outro.
Concentração de H+, 10 a menos 2. Suco gástrico na saliva, 10 a menos 7. Então, dividindo essa continha, vai ficar 10 a menos 2 vezes o 10 a menos 7 que vai para cima, fica 10 a sétima. Conserva a base, que é o 10, e soma os expoentes. 7 menos 2, 5. 10 a quinta. Esta é a relação. Uma questãozinha, sabendo o conceito, uma questãozinha muito bem legal de ser resolvida. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. Os gases atmosféricos poluentes resultantes da queima de combustível fóssil realizam reações secundárias, gerando diversos produtos. A reação entre dois desses gases, representada pela equação a seguir, teve a cinética estudada. Os dados dos experimentos desse estudo estão apresentados na tabela. Então, ele deu 3 experimentos, galera. 3 experimentos. Deu a concentração de NO2, de O3, né, e a velocidade da reação em 3 momentos. Considere que a equação da rapidez dessa reação seja representada pela equação. Então, a expressão cinética, ou lei da velocidade, ou lei de Gould-Barre equation. Como que se determina a expressão cinética de uma reação? V é igual a K, que multiplica concentração dos reagentes elevado aos expoentes. Aí, só lembrando, né? Aqui, quem são os reagentes? NO2 e O3. Então, K vezes concentração do NO2 vezes O3. Aí, galera, supondo que se não tivesse essa tabela, se fosse uma reação elementar, só tivesse essa equaçãozinha e ela ocorresse em uma única etapa, não tivesse experimentos, né, estudando a reação, e vamos supor que não é uma reação que ocorre em etapas, uma reação elementar, só teria essa equaçãozinha. Então, eu colocaria NO2 elevado a 1, que é o balanceamento dele, né, o balanceamento da equação, ó, balanceamento, vezes O3 elevado a 1 também, né? Beleza? Tá. Porém, se a reação ocorre, se ela ocorresse em etapas, eu tiraria a expressão da velocidade onde? Da etapa lenta, que o exercício é fornecer. Qual é a etapa lenta? E a terceira e última forma de determinar a expressão cinética é quando ele te dá uma tabela com dados experimentais. Então, você tem que descobrir os expoentes do NO2 e do O3 analisando a tabela. Galera, então eu vou descobrir, ó, preste atenção. Vou pegar de roxinho, ó, tem que descobrir o expoente primeiro do NO2. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou comparar 2 experimentos, onde a concentração de um muda, pode dobrar, triplicar, um tem que mudar e o outro tem que ser constante. Como eu quero descobrir o expoente do NO2, eu vou comparar os experimentos, ó, o 3 com o 2. Por que de baixo para cima? Porque eu vou comparar a concentração sempre aumentando. Então, do experimento 3 para o 2, a concentração do NO2, ó, de 2,5 foi para 5, dobrou. E a concentração do ozônio permaneceu a mesma, foi constante, ficou constante. E a velocidade? Olha, a taxa de rapidez, ó, de 0,033 foi para 0,066. Dobrou. Ah, então, espera um pouquinho. Vamos entender uma coisa, galera. Esse aumento da velocidade foi devido ao NO2, porque o O3 ficou constante, ou seja, se ele ficou constante, ele não interferiu em nada na velocidade da reação. Um dos fatores que acelera a reação é o quê? Concentração dos reagentes. Quanto mais concentrado, mais colisões, mais rápida a reação. No experimento 3 para o 2, o que aconteceu? O ozônio ficou constante. Então, ele não interferiu em nada na velocidade. Ah, mas por que a velocidade dobrou, então? Porque foi alterada a concentração de NO2. Então, é o expoente dele que eu vou descobrir, aquele que está alterando. Então, você vai comparar, eu quero descobrir o expoente do NO2, só ele tem que alterar, os outros reagentes têm que ser constantes. Bom, então o que aconteceu com o NO2? Olha lá de vermelho agora, galera. Vamos comparar a concentração do NO2 com a velocidade da reação. Então, olha o que aconteceu com a concentração do NO2, galera. Olha lá de vermelhinho, ó.
O que aconteceu com a concentração do NO2, do experimento 3 por 2? Ah, a concentração dobrou. E do ozônio? Constante. E a velocidade? Dobrou. Então, vamos entender. Olha ali, ó. Se a concentração do NO2 dobrou e a velocidade também dobrou, significa que o expoente dele é 1. Vou te mostrar o raciocínio, ó. De novo, ó. Concentração de NO2 de um lado, velocidade do outro. O que aconteceu com a concentração do NO2? Ó, dobrou. Coloquei o 2. Triplicou e coloquei o 3. Dobrou. E a velocidade? Dobrou também. Então, ó, 2 elevado a quanto para dar 2? 2 elevado a 1. Esse é o expoente do NO2, ó. 1. Ou seja, em relação ao NO2, é uma reação de ordem 1. Ordem 1 é isso. Dobrou ele, dobra a velocidade. Beleza? Vamos lá. Agora vamos lá de azulzinho, galera. Agora eu quero descobrir o expoente do ozônio. Então, eu vou comparar dois experimentos onde a concentração do ozônio muda e do NO2 é constante, porque o NO2 não pode interferir. Eu tenho que descobrir o expoente do ozônio, só ele pode ser alterado. Vamos lá? Vamos ver a concentração do ozônio? Olha lá. Eu vou comparar os experimentos 1 com o 2. Ó, o que aconteceu do experimento 1 para o 2? A concentração do NO2, ó, ficou constante. E do ozônio foi de 1 para 2. Opa, a concentração do ozônio dobrou. E a velocidade de 0,033 para 0,066? Dobrou também. Então, vamos lá. Ó, concentração do ozônio comparado com a velocidade. A concentração do ozônio dobrou. E o que aconteceu com a velocidade? Também dobrou. Então, se dobra um, dobra o outro. 2 elevado a quanto para dar 2? 1. O expoente do ozônio também é 1. Então, esse é o X, né? A concentração do NO2 é o X. E do ozônio é o Y. E ele pergunta, olha lá, ele quer saber a ordem da reação é dada pela soma dos valores de x mais y. É igual a x mais y, 1 mais 1 igual a 2. Alternativa D. Uma questãozinha, não era difícil, mas tinha que saber o conceito, né? Que já não está pegando, fazendo, resolvendo, e nem conseguir fazer uma questão dessa, né? O aluno está resolvendo tarefas, treinando constantemente, tá bom? Vamos lá, próxima questão. 56, galerinha. Vamos lá? O que ele diz? A reação entre... Essa é uma questãozinha que teve um peguinha aí, muita gente pode ter caído. A reação entre o cloreto de antimônio, SbCl3, deu a massa molar, e a água resulta na formação de óxido de antimônio. 3. E o cloreto e clorídeo de hidrogênio gasoso, HCl, conforme a reação não balanceada. Então, a primeira coisa, galera, balancear a equaçãozinha. Então, ele colocou SbCl3 mais H2O, equaçãozinha. Ó, tá de preto aqui, ó. Vamos balancear? Eu balancear. Primeiro, tá? Eu comparei o SB. Do lado direito, ó, 2SB. Então, do lado esquerdo, eu coloquei o 2. Aí eu fui pro cloro, ó, no reagente. 2 vezes 3, 6. Então, por isso eu coloquei o balanceamento 6 aqui, ó. 6 vezes 1, 6 cloros. Vamos ver o O do lado direito. 1 vezes 3, 3. Então, eu coloquei o 3 na água, ó. 3 vezes 1, 3. E o H, 3 vezes 2, 6 do lado esquerdo. Ó, do lado direito, 6 vezes 1, 6. A equaçãozinha está balanceada. Já cobrou um conceito aí, balanceamento. E estequiometria. Olha o que ele diz. Uma certa massa de cloreto de antimônio foi adicionada. A uma certa massa de cloreto de antimônio foram adicionados 180 ml de água. Então, ele adicionou. Significa que vai reagir tudo. Então, como a densidade da água é 1 grama por ml, 1 grama de água, 1 ml. 2 gramas, 2 ml. 3 gramas, 3 ml. Como são 180 ml, olha lá de vermelho, lá em cima. Ó. Isso corresponde a 180 gramas. Beleza? E só transformei em mol para ficar mais fácil as contas lá embaixo. Ó, qual é o valor em mol de 180 gramas? Aí você teria que consultar a tabela periódica, né? Que a massa do H é 1, do O é 16. Então, galerinha, ó, a massa molar da água é
2 vezes 1, 2, mais 16. Então, galerinha, a massa molar da água, 18 gramas por mol. O que que significa? Que cada mol de água, 18 gramas. Como ele adicionou 180, isso vai dar para a gente um total de 10 mol. Isso é a quantidade que foi adicionada. Ele colocou 10, mas vai reagir tudo? Sei, nós vamos descobrir. Olha a pergunta. A massa de cloreto de antimônio e a quantidade em mol de água que participaram, ou seja, que reagiram. Então vamos lá. Ele falou no enunciado também, ó, nas condições adequadas, formaram-se 18 mols de HCl. Então vamos lá, ele falou que formou 18 mols de HCl. Então olha a primeira pergunta do exercício. Ele quer saber a massa de cloreto de antimônio. Ah, vou lá embaixo do cloreto de antimônio e coloco, ele quer saber a massa, X gramas. Quanto que formou? Ele falou 18 mols de HCl. Então, quantos gramas disso reagiram para formar 18 mols de HCl? Próximo passo. Se eu tenho grama em cima, grama embaixo, ó, mol em cima, mol embaixo. A parte de baixo, né, eu tiro sempre da onde? Da equação. Sempre, nas minhas aulas, eu explico, né? Eu deixo o x em cima, que sai da pergunta do exercício, e a parte de baixo eu tiro sempre da equação. Então, olha na equação do SbCl3, eu tenho 2 mol. Só que eu tenho que transformar esse 2 mol em quê? Ó, em grama. Então, eu pego 2 vezes a massa molar. Qual é a massa molar do SbCl3 que ele deu lá na segunda linha, ó? 228 gramas por mol. Ó, grama por mol é a massa molar de 1 mol. Como na equação, olha lá, a gente tem 2 mols, 2 vezes 228. Do lado direito, quanto que eu tenho de HCl? 6 mol. Ah, como ele quer mol, é só colocar o 6. Então, 2 vezes 228 gramas está para 6 mol. Em cima, x grama está para 18 mol. Multiplicando em cruz, você vai achar o x igual a 1.368 gramas. Ficaremos com a alternativa D ou E, porque elimina A, B e C. Bom, segunda pergunta. Ele quer saber, galerinha, a quantidade em mol de água que reagiu. Bom, quanto que formou nessa reação que ele falou lá, ó, vou circular de novo, ó. Ele falou que formou 18 mol de HCl. Então, vem cá. Vou lá embaixo do HCl, coloco 18 mol. Não, HCl está aqui. 18 mol de HCl. Para formar 18 mols de HCl, eu vou descobrir, ó, quantos mols de água foram gastos. X. Mol em cima, mol embaixo. Mol em cima, mol embaixo. A parte de baixo eu tiro onde? Sempre da equação. Olha lá, qual que é o balanceamento? Quantos mols eu tenho de água? 3. Então, olha lá, 3 mol de água. 3 mol de água forma quanto de HCl? Olha o balanceamento do HCl. 6 mol. 6 mol de HCl. Multiplica em cruz. Quanto vai dar o X? 9 mol de água. 9 mols reagiram. Espera aí. Quanto que ele adicionou? Olha lá, galerinha. Lá em cima, ó. A gente calculou lá, ele colocou 180 ml, que corresponde a 180 gramas, que eu transformei em mol, 10 mol. Ele adicionou 10 mol, mas reagiram apenas 9 mols. Alternativa E. Beleza? Vamos lá? Próxima questãozinha. Questão 57. Um experimento para medidas eletroquímicas foi montado empregando-se uma folha de papel filtro recortada em formato de cruz, conforme pode ser visto na imagem. Nas extremidades de cada braço dessa cruz de papel foi posicionado um pedaço de metal M. E ao redor de cada um dos metais, o papel foi umedecido com solução aquosa 0,1 por litro do sal MSO4. Então, se eu tenho metal M, eu uso uma solução de sulfato do metal. A parte central da cruz de papel foi umedecida com solução de KNO3 0,1 por litro, de modo a estabelecer o contato elétrico entre os braços da cruz de papel.
Usando o multímetro foram medidas as diferenças de potenciais, ou seja, a DDP, de possíveis pilhas, serem formadas pela associação de pares dos metais, constituindo em caso o cátodo e o ânodo da pilha. Aí, galera, o que ele faz? Os dados relacionados aos metais e seus respectivos potenciais, e os seus respectivos potenciais, padrão de redução. Então, galera, ele te deu os potenciais de redução de cada elemento. O magnésio, mais 2 para 0, os elementos estão reduzindo. Então, ele deu os potenciais de redução. Tá aqui, ó. Aí, deu os potenciais de redução. Galera, eu quando ensino a linha de pilha, eu não vejo mais, nem vou continuar lendo. Se ele já me deu o potencial de redução, o que que eu faço aqui do lado? Eu já coloco os potenciais de oxidação. É só inverter o sinal. O E significa potencial, ok? Então, potencial de oxidação. É só inverter o sinal. Se o potencial de redução do magnésio é menos 2,36, de redução, o de oxidação, mais 2,36. Do zinco, se o de redução é menos 0,76, o de oxidação, mais 0,76. Enfim, é só inverter o sinal de todos. Beleza? Bom, feito isso, olha o que ele pergunta aqui, estão sendo muito tranquilo, galera, sabendo o conceito. No experimento, o par de metais que apresentou o valor positivo mais alto, bom, se é uma pilha, vai ser DDP positiva, porque toda pilha é uma reação espontânea, DDP positiva, sempre, se for pilha. Ele quer saber o valor positivo mais alto de diferença de potencial, ou seja, onde teve a DDP maior. Galera, tem várias formas, 3 formas de achar DDP. Qual é a forma que eu uso? Eu faço assim, ó. Eu explico para os meus alunos assim, ó. Como que a gente calcula uma DDP? Simples. A gente pega o maior potencial de oxidação e soma com o maior potencial de redução. Então, vamos analisar os potenciais, galera. Ó, os potenciais de redução, tá? Estão em verde. Foi o que o exercício forneceu, ele deu os potenciais de redução. Então, qual é o elemento que tem o maior potencial de redução? Vou comparar, ó, circulei, mais 0,34, é o cobre. Ele é o que tem maior potencial de redução. E aí, eu vou somar com o elemento que tem maior potencial de oxidação. Inverti o valor de todos. Qual é o elemento que tem maior potencial de oxidação? É o magnésio. Circulando de verde, olha lá. Ou de vermelho agora. Beleza? Olha lá. Ah, então uma pilha com a maior DDP vai ser uma pilha formada pelos metais magnésio e cobre. Porque eu somo o maior de oxidação com o maior de redução. Isso vai gerar a maior DDP. Então, entre os metais que ele me colocou, a pilha que vai gerar maior DDP vai ser uma pilha formada pelo elemento com maior potencial de oxidação com o elemento que tem maior potencial de redução. Somos dois maiores, ó. Essa vai ser a maior DDP, ó. 2,36 mais 0,34. Beleza, galera? Então, uma questãozinha bem legal. Então, a maior DDP vai ser formada pelos elementos magnésio e cobre. E lembrando, ele pergunta, teve como seu polo negativo na pilha, vamos lembrar? Polo negativo é o ânodo. Polo positivo é o cátodo. Então, no caso, o magnésio, como ele tem o maior potencial de oxidação, ele oxida. Então, se ele oxida, ele é o ânodo. Já o cobre, que tem maior potencial de redução, ele vai reduzir. Se ele reduz, ele é o cátodo. Então, o ânodo da pilha com maior DDP, o ânodo é o magnésio, o cátodo é o cobre. Alternativa C. Para lembrar que ânodo, quem é cátodo, galera, a gente costuma falar do CRAL, né? O que o CRAL fala para a gente? Ó? CRAL é cátodo reduz. Então, quem reduz? Cátodo. Ânodo
oxida. É só lembrar do grau. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, polo negativo é o ânodo. Cátodo reduz, ânodo oxida. Beleza? Cátodo reduz, ânodo oxida. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. 58. Uma questãozinha bem legal também, galera. O nitrato de magnésio é um composto empregado na fabricação de cerâmicas tecnológicas e semicondutores. Sua síntese pode ser feita em condições específicas por meio da reação do magnésio metálico e nitrogênio gasoso, segunda reação. Então, nível balanceado, ó. Magnésio sólido com gás nitrogênio formando o nitreto de magnésio. O nitrito de magnésio também pode ser obtido, então uma outra forma, né? Pode ser obtido a partir da reação entre o magnésio e a amônia, segunda reação representada pela equação. Então tá aqui, ó. Magnésio mais amônia, formando o nitrito de magnésio mais gás hidrogênio. E ele te deu o ΔH dessa reação, né? Negativo. Só lembrando, a reação com ΔH negativo, você pode lembrar, né? Uma reação exotérmica. Com base nas informações fornecidas a respeito dos dois caminhos diferentes de obtenção do Mg3 e N2, e sabemos que a entalpia padrão de formação, o calor de formação, ele falou que o calor de formação da amônia é menos 46 kJ por mol. Ele quer saber o valor da entalpia, ele quer saber o valor, o calor de formação do nitreto de magnésio. Galera, então vamos lá. Ele te deu a equaçãozinha, ó, de verde. Tá aqui, bonitinha, ó. Ó. Ele te deu a equação e te deu o ΔH. Menos 371 quilojoules. Aí, se ele deu calor de formação, como que a gente acha? Uma das formas de achar o ΔH de uma reação é pegar o calor de formação total dos produtos menos o calor de formação total dos reagentes. Bom, o ΔH, ele já me deu. Então, ΔH é igual a entalpia, né? Soma do calor de formação dos produtos menos soma dos calores de formação dos reagentes. Bom, o ΔH, galerinha, ele me deu menos 371. Então, menos 371 é igual. E o calor de formação dos produtos? Vamos ver? Olha lá. Do produto Mg3N2, eu chamei de X. Porque é o que ele quer saber. O calor de formação do nitrito de magnésio. Chamei de X. Como eu tenho um mol só, uma vezes X, no caso, X. E o outro produto, H2. H2 é uma substância simples por convenção, substância simples no estado padrão. Que é estado padrão? 25 graus, 1 atm, e fórmula trópica mais estável, mais abundante. Fórmula trópica mais estável, mais abundante. H2 é uma substância simples, então, por convenção, entalpia igual a zero. Então, a entalpia total dos produtos é X mais zero, que dá X. Então, a entalpia total dos produtos, X. Menos, vamos achar a entalpia total dos reagentes? Quem são os reagentes? Olha lá, magnésio metálico, também é uma substância simples, por isso que ele não forneceu. Substância simples, por convenção, entalpia igual a zero. Magnésio, entalpia igual a zero. E aí, gente, o calor de formação da amônia, que foi a única coisa que ele forneceu que eu circulei lá, ó. Circular de novo, ó. Olha o calor de formação da amônia. Olha lá, ó. Calor de formação da amônia. Tá aí, ó. Menos 46. Então, menos 46 quilojoules por mol. Como na equação a gente tem 2 mols, então o valor vai ser 2 vezes isso. Então, o calor total aqui vai dar menos 92 quilojoules. Então, eu tenho entalpia total dos reagentes, olha lá, entalpia total dos reagentes, menos 92. Aí eu separo. Entalpia total dos produtos, X. Então, agora eu jogo na fórmula. O que é o ΔH? Entalpia do produto menos reagente. O ΔH ele deu menos 371. A entalpia do produto, tá aí, é o X, menos a entalpia do reagente, que é menos 92. É só ficar atento com a regrinha de sinal, né? Ó, esse menos que eu estou fazendo de verde aqui, ó, é da fórmula. Ó, produto menos, aí eu coloco a entalpia do reagente, que é menos 92. Então vai ficar X
Menos com menos, mais 92. Jogo mais 92 para o lado esquerdo, vai ficar menos 371 com menos 92 igual a x. X é igual a menos 463 quilojoules. Alternativa A. Questãozinha bem legal, contas fáceis, uma questãozinha bem, né, rápida para ser resolvida. Beleza? Próxima questão, galerinha. Vamos lá. 59. A figura representa a fórmula estrutural de um monoterpeno. Composto natural extraído de plantas, empregado na indústria farmacêutica para aumentar a absorção cutânea de fármacos. Então, a gente deu. É um éster, né? Ó. C dupla O, O. O monoterpeno apresentado é um éster e pode ser sintetizado a partir da reação entre o ácido etanóico e um álcool. Então, é uma reação de esterificação. Esse éster que ele deu é formado através da reação de um ácido mais um álcool, que no caso é a esterificação. Forma o éster, que é o monoterpeno, e libera a água. Esterificação. Ácido mais álcool, formando éster e água. Só que ele quer saber a fórmula molecular do álcool que ele usou para formar esse éster. Então, o que eu vou fazer, galera? Vou fazer o processo inverso. Ó, eu vou pegar esse éster que está aí, e vou reagir com água. Vou fazer a hidrólise. Vou fazer a quebra do éster. Que aí a quebra do ó, ácido mais álcool não forma ácido carboxílico mais álcool. Não forma éster e água? Vou até colocar aqui, ó, para vocês não esquecerem, ó. Ácido carboxílico mais álcool. O que forma, galera? Ó, forma éster e água. Como ele quer saber a fórmula do álcool e ele deu o éster, então eu vou fazer o processo inverso. Ó, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar o éster em contato com água. A gente vai ter de novo o ácido carboxílico e o álcool. Então, eu vou pegar o éster, vou quebrar esse éster e vou reagir, vai reagir com água, né? Vai quebrar o éster, vai formar um ácido e um álcool de novo. Então, a função éster, ela vai deixar de existir. Então, olha aqui, ó, vou colocar os carboninhos aqui só para vocês entenderem. Ó, ó. O éster vai quebrar, não vai ter mais a função éster. Então, vou quebrar de vermelho, ó, ó, ó. Quebrou a função éster. Galera, o que sobrou nesse pedacinho da esquerda aqui, ó? O que sobrou? Sobrou O, dupla C, para baixo um CH3, né? Só completar os Hzinhos. E para a direita, valência livre. Quem é que vai entrar nessa ligação livre aqui? Ó, ele falou que formou o ácido usado na produção foi o ácido etanóico. Esse ácido etanóico, ácido carboxílico, tem que ter C dupla O, OH. Ah, então o OHzinho da água, porque a água, galera, é HOH. O OH da água entrou aqui, ó. Ah, então, ó, o OHzinho da água entrou aqui nessa ligação que quebrou. Formou o ácido etanóico. Deixa eu só arrumar essa moleque para você enxergar melhor, ó. Ó o ácido etanóico, ó. CH3, C dupla O, OH. E a parte azul? A parte ali todinha azul, essa outra parte que sobrou, né? Vai formar um álcool. Então, ó, isso tudo é o que sobrou. Ah, entendi. Então, isso tudo que sobrou, onde que a ligação quebrou? Não foi aqui, ó? Entre o C e o Ozinho? O OH da água entrou de um lado, o Hzinho da água entra ali naquele Ozinho. Ó, de novo, ó. O Hzinho da água vem aqui, ó. Olha lá. Ah, aí vai formar aquela estrutura que tá ali embaixo, que eu tô circulando de azul, ó. Vai formar essa estrutura aqui, ó. Formar essa estrutura. Ou seja, é toda essa estrutura azul, ó, igualzinha. Vai ficar assim, ó, e você completa com o Hzinho. Acabou. Essa é a estrutura.
É para saber qual é a fórmula molecular desse álcool, você completa os carboninhos, ó. Aí você vai fazendo a questãozinha. Vai completando os carboninhos, né? O carbono faz 4 ligações. Ó, esse carbono que eu estou colocando, ele faz 3. Então, tem um H. Aqui tem 2 Hs. Aqui tem um H. Aqui são 3. Aqui são 2. E aqui tem 1. E você conta todos os Hs. A fórmula molecular é C10H20O. Beleza? Então, galera, basicamente, era isso. Era só quebrar o éster, originar o ácido de um lado, o álcool do outro. Então, ó, rapidinho, de novo, recapitulando, galera. Ó, rapidinho aqui, de novo. Vamos lá. Vou pegar aqui de novo. Ó, vou quebrar essa função éster, de novo, de vermelho, ó. Não vai ter mais a função éster, quebrou. Então, vai sobrar de vermelho, né? Vai sobrar essa parte de um lado, que vai originar o ácido carboxílico, né? O que sobrou aqui? O dupla C para baixo CH3, e aqui entra o OH da água. E do lado direito vai formar o álcool. Então, o que sobrou? Tudo isso daqui é o que sobrou. Ah, então você copia tudo que sobrou, é o que vai originar o álcool. E aí você copiaria. Opa! Você copiaria tudo isso daqui, ó. Ó. Aqui o O. Se o OH da água entrou no ácido, o Hzinho entra aqui, forma o álcool. Depois é só completar os carbonos e hidrogênios. Você chega na fórmula molecular aqui. Beleza? Uma questãozinha um pouquinho, não era, uma questãozinha um pouquinho mais complexa, não era difícil, um pouquinho mais complexa que as demais questões. Quando envolve reação orgânica, geralmente o aluno tem bastante dificuldade. Beleza, galera? Vamos lá? Última questãozinha da prova. Questãozinha bem tranquila, olha lá. Os glicídios são fontes de energia para os seres vivos. Dentre os glicídios, ele está falando de quem, ó? Dos polissacarídeos, galera. É visto isso na biologia, na química, que estão presentes em vegetais e animais. São, respectivamente, bom, vamos só lembrar quem são os monossacarídeos? Frutose, glicose, galactose. E os disacarídeos? Sacarose, maltose, lactose. E os polissacarídeos principais? Celulose, amido e glicogênio. Celulose. A gente já lembra na celular, né? A sustentação do vegetal. Então, celulose, presente nos vegetais. Depois vem as reservas energéticas. Amido, reserva energética vegetal. E o glicogênio, reserva energética animal. Então, tá aqui os polissacarídeos presentes em vegetal e animal. Mas, ó, letra A, glicose não é polissacarídeo. Letra B, frutose, não é. Letra C, ó, glicose, não é. Letra E, glicose. Olha lá, só sobrou celulose e glicogênio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.